Taylor Hawkins, o baterista do Foo Fighters, faleceu nesse domingo, soube no domingo pelo menos, dia 27 de março, né, de 2022. Ele foi encontrado morto, né? Parece que num hotel. Ele estava na Colômbia. Parece que eles estariam fazendo, né, o Foo Fighters, a banda dele, estaria fazendo um show lá na Colômbia, né, um tour. E eles estariam no final de semana no Brasil, né, parece. Então o show foi cancelado. O que a gente vai analisar aqui é o estilo de vida ou as crenças que poderiam ter levado à morte do Taylor Hawkins. Parece que as causas, né, estão relacionadas ao consumo abusivo de drogas. Eu fico muito à vontade de falar sobre esse tema porque eu trabalhei muitos anos com essa questão da drogadição, tratei diversos dependentes químicos, muitos com sucesso, que eu sei que retomaram a vida, estão trabalhando, cuidando da família. Enfim, é uma área que eu me interesso bastante e até mesmo na minha graduação haviam algumas matérias optativas e eu optei por fazer um semestre inteiro, ou seja, dar ênfase na minha formação a essa área. Eu já dei diversas palestras sobre o tema, então, como eu disse, eu estou bastante à vontade para falar sobre isso e também porque vou estar falando um pouco do rock, né, rock and roll, algo que eu gosto muito, adoro esse tema. Eu era um jovem roqueiro, digamos assim, quando eu era novo. E vou estar unindo tudo isso, né? Todas essas coisas que eu gosto de falar. Rock, filosofia, psicologia, essa parte de dependência química, lógico que é, tem essa questão da de uma pessoa que eu era fã, que eu gostava muito, eu gosto muito do Foo Fighters, é uma banda que fez parte da minha vida, né? Lá desde o final dos anos 90, 2000. Então, assim, não vou falar assim só de uma visão assim como psicólogo, mas também de uma visão de fã. E eu vou usar principalmente um artigo aqui para analisar, e eu vou ler trechos desse artigo, e daí eu vou começar a fazer meus comentários relacionados à psicologia e filosofia. Um artigo de um site chamado Blabbermouth, blabbermouth.net, é o endereço principal do site. E me desculpe se for um pouco lento aqui, porque eu vou ler em inglês e traduzir aqui enquanto eu estou lendo, né, em português. Então, aqui na primeira parte aqui do artigo, ele fala que a polícia colombiana acredita que a morte do Taylor Hawkins foi por causa das drogas, relacionadas às drogas. Ele tinha 50 anos, aliás. Foi encontrado morto num hotel em Bogotá, chamado Casa Medina. Foi sexta-feira, então, que ele faleceu, 25 de março. Parece que fizeram um teste toxicológico, né, de urina e foi encontrado no corpo dele 10 tipos de substâncias diferentes, incluindo THC, marihuana, antidepressivos, benzodiazepínicos e opioides. Vamos passar aqui um pouco mais para frente. Aí eles estão repetindo 10 tipos de substâncias. Estudos. Bom, eu tô pausando aqui o vídeo, passando para frente, porque eles ficam repetindo, né, para encher linguiça, como a gente fala, né? Eles simplesmente ficam pegando aqui um trecho, depois repete, coloca outra coisa, depois repete de novo. Mas parece que a polícia confirmou, a polícia colombiana, que a causa da morte é relacionada ao consumo de substâncias narcóticas, aqui está dizendo.
quando chamaram a emergência, ele estava alegando que ele estava com dor no peito. Os paramédicos tentaram reviver ele, né? Não conseguiram, não obtiveram sucesso. Ele foi declarado morto. Aí de novo repete no hotel de Bogotá. Um dos policiais disse que no quarto dele ele encontrou pó branco parecido com que parecia cocaína. Outras autoridades colombianas disseram que no quarto foi encontrado latinhas de cerveja vazio, uma garrafa aberta de vodka, uma garrafa de Coca-Cola e outras coisas que eles ainda vão analisar para saber o que é. Bom, se ele consumiu tudo aquilo lá naquela noite, vocês já percebam que, por exemplo, Coca-Cola com, por exemplo, cocaína é um estimulante do sistema nervoso, né? Provavelmente os batimentos cardíacos dele já deve ter aumentado. Só que aí também tem outros depressores consumidos ao mesmo tempo com depressores do sistema nervoso central, eu digo, tá? Que ele consumiu ao mesmo tempo, né? Como vodka, a maconha, por exemplo, né? Mas as pessoas acham que é assim, a gente toma uma coisa para ficar, para aumentar, que vai alterar para cima, né, o nosso sistema nervoso, depois fica tomando um para baixar, para aumentar, para baixar, né? E isso pode gerar um colapso aí, né? E às vezes, por exemplo, o cara toma algo para aumentar o sistema nervoso central dele, né, para dar essa aumentada aí de energia e tudo mais, como a cocaína, depois faz algo para baixar, e quando baixa ele não gosta do resultado, então ele aumenta ainda mais depois a dose de algo que vai estressar o sistema nervoso central dele. Aí depois mais pra frente, no artigo que eu pulei bastante coisa até, aí tá a parte que me interessa do porquê que eu escolhi esse artigo da Blabbermouth. Porque aí ele vai mostrando, e é isso que interessa para um psicólogo, para um filósofo, mais ou menos o que ele pensava, tá? As crenças que ele tinha, que lógico que vai afetar a maneira como ele vê o mundo, a maneira como ele se relaciona com as pessoas, né? E tudo mais. E tenho sempre isso em mente, tá? A crença é importante, a crença é muito importante. O que você acredita, né? Isso vai influir em tudo, na sua saúde, né? Até em casos de vida ou morte. Então a revista diz que, esse artigo diz, né, que ele ficou 2 semanas em coma em 2001, também por overdose em Londres. E ele disse para uma revista chamada Kerrang o seguinte: todo mundo tem seu próprio caminho e eu fui muito longe nisso. Eu estava festejando em Londres uma noite e eu, sem querer, fiz algo que poderia ter mudado tudo. Eu acredito na porcaria do mito de que você tem que viver duro, digamos assim, você tem que viver duro e rápido e morrer jovem, né? Live hard and fast, die young. Esse mote aí, live hard and fast and die young, virou meio que um bordão das pessoas inconsequentes, né? Isso daí ele não inventou ali na hora. Isso aí realmente é algo que é pregado bastante nesse mundo do rock, tá? Viva intensamente, eu acho que a palavra é melhor do que duro, né? Live hard, na tradução fica melhor você dizer viva intensamente e morra jovem. Então, o que isso quer dizer? Faça tudo o que você quiser fazer, né? O Raul Seixas também pregava isso, né? Faça o que tu queres. E se você morrer novo, o que importa, né? Eu achei interessante dele ter usado o termo I believe the bullshit. Eu acreditei nessa porcaria. Ou seja, ele meio que já estava acreditando, pensando que esse tipo de mentalidade, essa crença, é uma crença disfuncional, uma crença ruim, que poderia fazer mal para ele, né? E outra, assim, ele parecia muito novo, tá, pessoal? Ele parecia um cara que não tinha mais do que 30 anos, mas ele já tinha 50 anos de idade. Parece que ele tem 2 filhos, entende?
Então, talvez isso aí pode fazer com que ele pense mais ou menos, né? Eu percebi bastante isso em comunidades terapêuticas quando eu atendi esse público. É... Tem muita gente que critica, e eu não estou fazendo uma defesa que as pessoas têm que fazer isso, mas, por exemplo, o cara, como popularmente se diz, né? É lógico que a gente tem que evitar usar esses termos. Mas, por exemplo, diz, esse cara é drogado e além de tudo ele pega e faz um filho, arranja um filho. Que responsabilidade, né? Mas depois a gente vê que justamente por essa, entre aspas, irresponsabilidade, né? Por ter tido esse filho, ter se casado, ou alguma coisa do tipo, ter se comprometido com algo, essa pode ser até mesmo a porta de saída dessas pessoas para esse mundo, né? Mas é lógico que eu não estou endossando isso. É lógico que é preferível que as pessoas realmente coloquem sua vida no lugar, em ordem, e depois pensem em se relacionar com as outras pessoas, ter filhos e tudo mais, né? E bom, esse tipo de pensamento que ele teve de conseguir perceber que as crenças que ele tem são crenças disfuncionais, são crenças que fazem mal para a vida dele, já demonstra que ele poderia ali estar entrando num nível avançado de tratamento, se ele tivesse obtido o tratamento psicológico adequado. Para quem não sabe, existem passos, existem estágios no tratamento para os dependentes químicos, né? O que é muito popular é que as pessoas saibam que existem 5 estágios, 5 fases de luto. Eu falo isso no meu livro Como Lidar com o Luto, da editora Clube de Autores. Quem tiver interessado pode entrar no site www.clubedeautores.com.br e aí procurar pelo nome do meu livro, Como Lidar com o Luto, ou o meu nome mesmo, Frederico Yamada, e vai encontrar o livro lá. Então existem 5 fases para o luto, né? E você vai, por exemplo, passando de um estágio para outro, às vezes você pode regredir para um estágio, né? Uma espécie de recaída de estágio, e depois você volta um pouco mais experiente, mais sábio para o estágio seguinte. Isso não acontece só com luto, isso acontece com diversos outros conceitos da psicologia, incluindo esse conceito da drogadição, né, do vício em drogas. Então, quando o paciente adquire já essa mentalidade, esse nível de consciência de que as crenças dele estão ruins, o trabalho avança muito grandemente, sabe? É como se tivesse aberto uma grande porta para que o tratamento prossiga com um alto nível de sucesso aí, digamos assim. Ele adquiriu isso, não sei como, não sei se ele já estava sendo assistido por algum psicólogo, alguma coisa desse tipo, ou se não, ali seria um momento perfeito para fazer uma intervenção e trabalhar essas crenças e, enfim, né, ter seguido em frente. Mas a gente, lendo o artigo, percebe que logo depois ele já mudou a mentalidade dele e recaiu, talvez já acreditando que as crenças dele estavam corretas, né? As crenças já passaram a não ser mais bullshit, não ser mais uma porcaria e, enfim. Falou mais pra frente em outra entrevista, né? Eu não tô aqui para passar um sermão sobre não usar drogas, porque eu amo usar drogas. Eu só perdi o controle delas por um tempo e isso quase me pegou. Eu estava indo por uma estrada que poderia ter me levado a caminhos piores, né? No final das contas, a gente viu que, por exemplo, agora nesse ano de 22, realmente levou a esses caminhos ruins, né? Piores. Pior do que o coma, né? Ele estava querendo dizer desse episódio de 2001. Mas, assim, ele depois continuou dizendo o quanto ele amava o uso das drogas e que ele provavelmente não iria parar, né? Ou seja, se tivessem pegado essa janela, às vezes é uma oportunidade que a pessoa dá para fazer intervenção no tratamento, né? E às vezes essa oportunidade é perdida. Então aí há uma regressão aí nos pensamentos e, enfim, né?
Isso pode realmente levar a caminhos ruins, como ele mesmo falou. Tem um outro trecho aqui de uma outra entrevista em que ele vai falando que isso é um pensamento comum de quem é usuário de drogas e as pessoas falam o quanto isso é prejudicial e tal. A gente vê isso no mundo inteiro, no Brasil também, esse tipo de discurso, né? Aí ele vai falando assim, algumas pessoas gostam de uma taça de vinho durante o jantar, outras preferem uma garrafa de cerveja, outras preferem fumar maconha o dia inteiro. Cada um tem o seu caminho. Ele está querendo dizer o seguinte, né, que praticamente todo mundo usa algum tipo de droga e elas têm a sua escolha, o seu caminho. É interessante, né, que afinal de contas ele é um artista, então ele vai falando utilizando dessas palavras, né, caminhos, né, ele fala meio que de um jeito poético, né. E ele escolhe o caminho dele, ou seja, usar quase que tudo isso e esse é o caminho dele, né. E que às vezes ele pode, como aconteceu, né, ele pode ir muito longe nesse caminho, ou seja, fazer uma besteira, né, ou ter um episódio de overdose, mas enfim, não vai mudar, né. Eu não sei se eu já falei isso numa exposição, mas isso é uma grande besteira, e isso que esse auto-engano que eles tentam manter, né, dizendo que todo mundo usa algum tipo de droga. Eu conheço pessoas que nunca usaram na vida inteira deles qualquer tipo de droga. E você pode me dizer, mas e a bebida? Não, nunca beberam na vida, nunca botaram uma gota de álcool na boca. Mais de 40 anos aí de idade e nunca fizeram isso. Entende? Isso aí entra no conceito de bolha social, tá? Eu sempre conto a história de quando eu trabalhava em comunidade terapêutica, a gente pedia para que eles fizessem alguns tipos de trabalhos um pouco mais intelectualizados e um interno lá escreveu que alguma coisa num trabalho, né, nesse sentido. 99% das pessoas do mundo a gente sabe que já usaram drogas, né? E aí a gente indagou, peraí, mas de onde você tirou esse tipo de dado, né? Então é aquilo lá, é o próprio exemplo do conceito da bolha. Ele vê que todos os amigos dele usaram, os familiares usaram, todo mundo que ele conhece usou. Então logo ele conclui, né? É uma falsa conclusão que todo mundo usa, né? Todo mundo que ele conhece usa de fato, mas todo mundo que ele conhece ainda é uma pequena amostra da população mundial, né? Então ele acabou usando esse velho conceito, crença, né, o Taylor, nessa entrevista. E depois ele adiciona ainda, né, que ele está se cuidando mais, porque, por exemplo, depois de ele ter dado essa entrevista, ele ia fazer mountain bike, né? Ou seja, estou praticando um exercício, estou me cuidando mais. Então, parece que entra naquela piada, né, que as pessoas contam, né? A pessoa vai lá numa churrascaria, come todo tipo de carne, de massa e depois pede uma Coca-Cola Diet para não engordar, né? Então ele acha que ele pode viver uma vida desregrada, consumindo todo tipo de droga, todo tipo de substância química, mas depois ele vai lá, né, e vai pedalar no final de semana, então tá tudo certo, né? Isso aí é um auto-engano, isso aí já entra nos primeiros estágios de quando a gente vai fazer um tratamento para dependentes químicos, tá? Ou seja, ele estava num estágio até avançado ali, perto de 2001, né? Eu não sei quanto tempo que ele deu aquela entrevista, né? Falando que ele estava tendo uma crença ruim, que eu falei que era a janela perfeita para ele fazer o tratamento, né? Não sei quanto tempo que foi depois de 2001. Mas essa entrevista aí, depois que ele falou que fez o mountain biking do auto-engano, já era bem depois de 2001. Então a mentalidade dele dá para ver que piorou em relação a isso, as crenças, e o nível de auto-engano está bem grande. Quem chega, por exemplo, no tratamento em comunidade terapêutica com esse nível de auto-engano, tem alta chance de abandonar o tratamento, né? E do tratamento não ter sucesso. E os psicólogos, terapeutas envolvidos ali têm um grande trabalho para mostrar
para fazer com que a pessoa perceba o quanto essas crenças são ruins, o quanto elas estão mentindo para si mesmas, né? Com as ideias erradas, para aí sim continuar com o tratamento de uma maneira mais adequada. Depois aí passou quase 2 décadas, uma entrevista de 2018 em que o auto-engano continuou, ou seja, não houve nenhum tipo de melhora em 20 anos quase da mentalidade dele, ou seja, a chance de 2001 realmente foi perdida. Ele disse que ele realmente festeja bastante, que ele não acredita que ele é um drogado de fato. Eu não sei como traduzir corretamente, se tem uma palavra equivalente em português. Ele usou o termo junkie. Não sei se é drogado leve, um usuário leve. Enfim, ele diz que ele não se considera isso, mas que ele festeja bastante e que ele passou quase que um ano festejando intensamente, né? Ou seja, de novo, auto-engano. Ele tem também uma outra piada que o pessoal sempre brinca, né? Uma senhora que fez um vídeo na internet, o vídeo era de brincadeira, né? Em que ela dizia que ela não é viciada em maconha, porque ela fuma maconha todos os dias, sem falta, e nunca se viciou. Então, aí dá pra ver que quando ele tava falando dessa questão de que ele festeja bastante, especificamente ele tava falando sobre drogas, mas ele não se considera drogado, mesmo fazendo, né, um usuário, mesmo fazendo uso sempre. Depois o entrevistador deve ter perguntado para ele sobre aquele ponto específico em 2001, e ele fala que ele agradece a Deus porque a pessoa que forneceu drogas para ele fez com que ele passasse do ponto. Porque a partir daquele momento toda a mentalidade dele mudou. E a gente vai percebendo que isso é uma mentira. De novo, eu não acho que ele está fazendo uma mentira para as pessoas, para a sociedade, porque o consumo de drogas no meio que ele vive é plenamente aceito, tá? Não tente ver as coisas sob a perspectiva da tua bolha social. Veja pela bolha social dele, tá? E essa é a chave para você entender a mentalidade de uma pessoa. Então, ali, se ele falasse que ele usa drogas mesmo, que ele não liga, todo mundo, entre aspas, acharia normal aquilo ali, sabe? Então ele não teria problemas em ter admitido. E é por isso que eu vejo que ele não tá mentindo para as pessoas, ele tá mentindo para si mesmo, que é pior, tá? Ele tá se enganando. Ele se engana que ele se cuida, ele se engana que ele não é um viciado, né? Ele se engana que aquele episódio de 2001 mudou totalmente a cabeça dele, porque a gente vê que não mudou nada, né? Poderia ter mudado, como eu falei, quando ele tinha percebido que a mentalidade dele de festejar bastante e morrer jovem e sem consequências era errado, né? Quando ele percebeu que isso era errado. Eu só queria fazer um adendo sobre ainda essa mentalidade do Live Hard and Fast and Die Young, que é praticamente também uma outra filosofia que surgiu no meio da música, do rock and roll, em que e os jovens estão tatuando bastante isso no corpo, né? E o Just Live Once, você só vive uma vez, em que é um pouco diferente do conceito filosófico do Memento Mori dos filósofos estoicos. E o Just Live Once é meio que uma mentalidade de que eu posso também fazer aquilo lá, né? Eu posso fazer o que eu quiser, agir de maneira inconsequente, que eu só tenho essa vida mesmo, então eu tenho que aproveitar ao máximo, né? Eu aproveitar ao máximo é isso, é agir de maneira inconsequente para eles, né? Enquanto o Memento Mori é um termo que significa se lembre da sua morte, em que difere um pouco essa questão da mentalidade, porque os estoicos recomendam que você sempre imagine, você sempre pense na sua morte, mas de um jeito que você viva a sua vida fazendo coisas que realmente têm algum significado, né? E a pessoa que tem essa mentalidade do You Just Live Once vai falar, sim, o significado é esse, é festejar, é fazer coisas, viver intensamente. Não, eles sempre pegavam, né, os estoicos, a ponderação, algo que fosse realmente significativo para
as pessoas, né? Que mudasse a vida das pessoas, que fosse algo muito importante, né? Que todos os seus atos tivessem realmente uma importância para uma causa maior, para algo maior, né? O Viktor Frankl fala bastante disso no livro dele. Tem uma passagem, um episódio em que ele vai visitar um presídio, né? E o diretor do presídio diz para ele que, ó, tem um cara aqui que daqui a pouco vai para cadeira para cadeira elétrica, né? Vai ser executado. O que você tem para falar para ele? Mas de qualquer maneira, o Frank estava incerto se aquele cara ia realmente ser executado ou não, que se o diretor estava fazendo uma piada com ele, né? Então, como ele estava na dúvida, ele disse pro preso, né? Olha, não sei se você vai viver 5 minutos ou 30 minutos ou sei lá por quanto tempo, mas viva, nem que for 5 minutos, fazendo algo que realmente signifique para você, né? Então é mais ou menos isso que prega essa mentalidade do Memento Mori, né? É viver uma vida equilibrada, fazendo coisas que realmente têm um significado e não jogando essa vida fora, fazendo qualquer inconsequência ali, tendo hábitos fugazes, né? De fúteis, né? Que vão se apagar no tempo. E, bom, isso é a diferença de quem estuda, por exemplo, a filosofia, né? O estudo da filosofia é quase que uma terapia, pelo menos para mim. Como eu falei, eu sou uma pessoa que gosta de rock, gostei a minha vida inteira, tem significado, a minha vida praticamente toda tem uma trilha sonora. Tem momentos que me trazem muitas coisas boas ao ouvir a música do Foo Fighters. Eu sou um fã de verdade, tá, pessoal? De verdade dessa banda. Eu me lembro até hoje por exemplo, naquela época ainda da internet de escada, ficar, sei lá, 2, 3, 4 horas para baixar um clipezinho de 5 minutos com internet de escada do Foo Fighters. Eu acho que o primeiro clipe que eu baixei era o Learn to Fly. E a minha alegria ainda tá bem estampada, assim, eu lembro perfeitamente até hoje, tava eu e um amigo meu do lado, da gente tá ouvindo a música e tá vendo o clipe pela primeira vez, né, um clipe que a gente tinha baixado na internet. Enfim, essa é a importância que eu tenho para essa banda, né, da minha vida. Então, eu acho que se fosse assim há 20 anos atrás, eu talvez realmente teria ficado muito triste com a notícia. Eu estou de certa maneira bem com a notícia porque, como eu falei, a maturidade, né? Eu tenho 37 anos, sou casado e tudo mais, então a maturidade, a psicologia, né? A minha formação em psicologia, como eu disse, eu fiz um livro inteiro sobre luto, né? E o estudo da filosofia, que é quase que uma terapia, me fazem levar toda essa questão de uma maneira um pouco mais leve, né? Então eu consigo perceber, entender que o meu eu de 20 anos atrás realmente talvez estivesse muito mal com a notícia, mas agora eu já vejo de uma maneira diferente e eu particularmente tenho uma visão, né, de uma vida após essa, né, algo além, né, que nada termina aqui, o que também já é uma oposição à filosofia do YOLO, né? You Only Live Once, né? Enfim, vamos continuar aqui no artigo. Ele tem uma entrevista que ele deu para um canal que chama Beats One, em que ele diz, né, que não há final feliz com o uso abusivo de drogas, né? Mas ele se negou a falar mais sobre a sua sobriedade. E aí ele falou, eu não gosto de discutir sobre como eu levo a minha vida. Eu tenho o meu próprio sistema, o meu próprio método que funciona para mim. Então, isso também é normal quando a gente estuda as fases, né? Os estágios do tratamento de dependência química. Eles ficam avançando, indo para trás, avançando, indo para trás.
Então, se você vê que ele foi numa atitude de condenar o uso para depois ele dizer que não condena e que ele é feliz daquele jeito, e depois agora ele já começa a pensar de novo que não há final feliz para o uso, né? Ele já não fez apologia dessa vez, o que já é um avanço. Sempre tendo em mente que ele é uma estrela mundial, né? E que você pode não ser muito fã, mas tem pessoas que realmente são muito fãs dessas pessoas, do Taylor, do Dave Grohl, e que ficam ávidas a tentar a ouvir, né, a saber o que eles pensam sobre cada assunto para até copiar, né? Então, já foi um avanço. Mas assim, ao mesmo tempo que ele diz que não é bom para as pessoas, mas ele vai continuar é, com o mesmo sistema para ele, né? Ou seja, fazendo uso do jeito que ele sempre fez. Bom, e no final da entrevista já não está mais falando sobre as crenças, as entrevistas que ele deu, né? No final desse artigo, aliás. E está falando que todos os feitos que ele teve, né, ao longo da vida, né? Ele se juntou ao Foo Fighters em 97. Ele fez um tour com a Alanis Morissette como baterista. O ano passado mesmo ele foi introduzido ao Rock and Roll Hall of Fame, né? Ele como membro do Foo Fighters, né? Ele figurou nessa galeria do Rock and Roll Hall of Fame. E ele tinha feito diversos trabalhos nesse último ano. Foi um último ano bem intenso para ele, né? Tinha acabado de lançar um álbum chamado Medicine at Midnight. Eu não sei direito se não é um álbum solo, parece fora Foo Fighters, né? Também tinha participado de uma coletânea de covers do Bee Gees e participado de um filme de terror chamado Estúdio 666. Então continua falando aqui sobre todas as coisas que ele fez de relevância no mundo do rock. Infelizmente, né, uma parte triste, ele deixa uma mulher, a Alison, que ele se casou em 2005, tem 3 filhos, Oliver Shane, Annabelle, Everleaf, e, né, não sei a idade desses filhos, né, mas sempre muito triste, né, eles vão ter que passar por todo esse processo aí de luto que eu falei, 5 estágios do luto, é muito complicado, você pode demorar muitos anos para você superar um luto, dependendo também da relação que você teve com essa pessoa, né, com a pessoa que faleceu. Também a gente não vai subestimar o luto que os próprios fãs vão estar sentindo em relação a ele. Não estou comparando de maneira alguma o luto dos fãs com o da família, lógico que não tem comparação, mas como eu disse no meu livro Como Lidar com o Luto, existem diversos tipos de luto, né? O luto não é um conceito na psicologia que se considera simplesmente quando você perde alguém, né? Ou quando alguém falece. Mas qualquer sentimento de perda, de ideal, até de crença, pode ser considerado um luto. Então os fãs, de uma maneira diferente, também vão vivenciar um tipo de luto, né? Com a partida, com a morte dele. Já vi algumas homenagens, as pessoas postando as músicas do Foo Fighters, né, ao longo do dia. Então, eles também, de maneira talvez menos intensa, mas também vão passar pelos seus 5 estágios à maneira deles, né? Os fãs, eu digo. Tem que fazer um adendo aí, de novo, para analisar essa questão do rock and roll, e é emblemático que o filme que ele participou se chame Estúdio 666. Como vocês sabem, a numerologia, né, do 666 significa, né, é algo ligado ao satanismo, ligado ao demônio, né? Há sempre essa correlação entre o rock
e o satanismo, né, entre essa quase que apologia ao diabo nas músicas. É algo interessante de você analisar, porque tem muitas pessoas que entram aí para esse mundo do rock e não vou dizer que é majoritariamente composto por ateus, né? Existem bandas até que fizeram muito sucesso com uma temática cristã, né? Como Creed. Mas existem outras bandas que são bem explícitas, né? Por exemplo, AC/DC fala tem a música Highway to Hell, né? E várias outras, né? Então tem meio que essa ligação. E aí algumas acabam tendo meio que uma argumentação meio que ateia, né? Usam um argumento ateu, né? Até do ateísmo, né? Que, por exemplo, diz que não acredita em Deus, mas acredita no demônio, né? Então é meio que uma coisa meio que autocontradditória, porque os ateus dizem que não acreditam em Deus e não acreditam também no diabo, não acreditam em nada, né? Não acreditam em nada que seja metafísico, sobrenatural. Mas como você diz que você não acredita em Deus, porque é algo que você não vê, né? Que seria algo metafísico, né? Além, mas você acredita no demônio, então não é a mesma coisa, né? Mas simplesmente você deixou de acreditar numa coisa boa para acreditar numa coisa ruim, né? Então é aí o nível de confusão, né? que as pessoas acabam vivendo, né, nesse mundo. E se de fato você acredita em algo sobrenatural, como demônio, ou seja lá que nome você queira dar, por que também não acreditar em algo bom, né? Algo que possa te proteger, te abençoar, te trazer coisas boas, né? Por que é que você vai ficar nessa vibração e nessa mentalidade ruim? Então a gente vê que muitos roqueiros aí, na era da pré-internet, em que você nunca entrava na internet colocando seu nome verdadeiro, você sempre entrava em chats, salas de bate-papo com nicknames, né, com apelidos, as pessoas colocando nome, um apelido, fazendo essa menção ao 666, menção a Satã, colocando nomes como Praga, não sei o que. É interessante notar que isso está atrelado a essa mentalidade do rock, né? Também deixo claro, como eu falei, eu passei um pouco por esse estereótipo quando eu era jovem, né? Eu nunca me interessei por essas coisas satanistas, mas sempre fui cristão, né? Pelo contrário, mas de ouvir pessoas falando, né? Que esse negócio de rock aí é tudo coisa do demônio. Então, assim, não é essa visão que eu tenho, tá? Eu não acredito que essas pessoas realmente reflitam sobre isso e sejam satanistas de fato. Mas eles ficam cantando músicas aí relacionadas ao tema e talvez alguns conceitos acabem sendo assimilados por osmose, né? Meio que irrefletidamente. E enfim, de certa maneira essas pessoas acabam meio que se afastando realmente, tem uma família religiosa e acabam não indo, né? Se afastando de Deus, né? Sempre achei uma bobagem isso, dessas pessoas falarem isso, que inevitavelmente leva ao satanismo, né? Leva a coisas ruins. Não aconteceu comigo. Mas a gente também não pode deixar de saber que existem pessoas que têm mentalidade fraca e vão. Na minha própria vida mesmo, eu conheço um amigo meu da época do colégio, ele teve uma vida extremamente difícil, o sujeito realmente passou por diversos problemas graves, por diversos traumas da vida dele, um atrás do outro, e talvez, né, por conviver com essa temática, por causa de algumas bandas de rock, ele realmente virou satanista, né? E eu pude comprovar a força da mentalidade, das crenças, né, na vida de uma pessoa e tanto que influi até mesmo na própria aparência física da pessoa, né? Eu lembro que ele era uma pessoa que a gente via a bondade no
no semblante dele, né? E ele até era uma pessoa, de certa maneira, sensível. Quando eu digo sensível, não tem nada a ver com questões de, por exemplo, ele ser afeminado ou coisa do tipo, tá? Ele tinha quase que uma sensibilidade artística, né? Ele era um cara que gostava de desenhar, de pintar, ele era um artista completo, né? Não era... Ele realmente via, por exemplo, o rosto de uma pessoa, ele conseguia ali botar no papel ali. Era um desenhista de primeira, né? O cara, né? E ele teve que suprimir esse lado, né? Ele teve que se virar desde cedo, né? Sozinho, conviver num meio vulgar, né? E de pessoas de mentalidade vulgar, né? De mentalidade mais bronca. E ele acabou caindo aí, talvez por uma revolta com Deus, né? Porque a família dele, apesar de não ter dado nenhum apoio, tinha meio que quase que um fanatismo, um fundamentalismo religioso. E isso acaba tendo efeito contrário se você não tem uma vida muito boa, né? Porque você não vive de acordo com o cristianismo. Porque meio que essas pessoas acabam se revoltando contra Deus e tem efeito contrário, né? Talvez ali como uma revolta, como um desafio, ele vá para o satanismo, né? E, enfim, você viu depois, eu vi com o passar do tempo, é uma cidade, de certo modo, entre pequena e média. Aqui eu vi, a gente encontra de vez em quando por aí. E vê como a voz muda, como o semblante muda. Eu vi meio que nesse período de transição, quando ele formou, para mim que ele tinha aderido, né, ao satanismo, e depois passou um tempo eu vi ele já na rua. Aí ele sempre me cumprimentava, né? Depois dessa vez eu fui lá cumprimentá-lo, que ele não pareceu fazer muita questão. E a gente via a raiva, o ódio transparecer no semblante dele, a voz agressiva. E aí eu já não reconheci, não vi mais meu amigo de antes, né? Então, ou seja, o cara se entregou totalmente. O que eu estou dizendo aqui, né? Eu estou falando aqui, então ninguém, como essas pessoas antigas, né, que eu citei, ninguém tem que mais ouvir o rock, tem que tomar muito cuidado com o rock and roll. Não, eu continuo gostando muito de rock, eu vou sempre ouvir na minha vida toda, tenho certeza disso. E eu sempre fui contra essas pessoas que dizem coisas que pra mim são coisas de gente ignorante, sabe? Olha, isso aí é perigoso, hein? Toma cuidado, não leia esse livro, não ouça essa pregação, não vá a tal lugar, porque é perigoso. Como assim é perigoso, né? É aquela mentalidade de fuga, né? De você ter medo de tudo, né? E você tem tanto... Você se leva em tão baixa conta que você acredita que alguém pode te influenciar a fazer algo negativo, né? Como se você fosse uma criança. Então você tem que tomar cuidado, né? Você tem que viver uma redoma de vidro, né? Já falei em outras exposições de pessoas, por exemplo, que queimam livros, né? Que têm uma opinião contrária a deles, né? Eu acho isso um absurdo. Eu sou um defensor da ideia de que você tem que buscar ser uma pessoa forte mentalmente, né? Que você consiga circular até mesmo em locais de pessoas vulgares, de pessoas que têm uma moral até um pouco mais baixa, e você não se deixar contaminar pelaquilo, né? Lógico que isso é uma coisa difícil. A gente, de uma maneira ou outra, acaba sendo influenciado, às vezes em pessoas em maior grau e outras em menor grau, pelo ambiente. Tem um ditado francês que fala, né? Se você quer saber se uma pessoa é medíocre, basta mudá-la de lugar, né? O que quer dizer que se você é uma pessoa medíocre ou fraca mentalmente, se você, por exemplo, colocar, né? Lógico que eu só estou fazendo um paralelo aqui para exemplificar. Mas se você botar um palmeirense no meio de corintianos, ele vai se deixar contaminar pelo ambiente, ele vai virar corintiano. Você bota ele no meio de São Paulinos, ele vai virar São Paulino, né? Ou seja, ele se guia, ele se molda, ele se adapta, né? Ele tenta agradar ali o meio que ele tá, né? E ele acaba adotando essas ideias. É assim que a gente vê pessoas assim que, por exemplo, eram carolas de igreja, se coloca no meio mais promíscuo, vira promíscuo e por aí vai, né? Ou seja, o segredo é você se fortalecer tanto a ponto de você, por exemplo, ser um palmeirense e ser jogado no meio de corintianos e permanecer palmeirense, né, digamos assim.
né? Ou seja, você não se deixar contaminar pelo ambiente. Como que você fortifica a sua mente? Por exemplo, o estudo da filosofia é uma saída. Se você, por exemplo, for um religioso que se coloca em debates teológicos, você vê quais foram os grandes debates teológicos da humanidade, também é uma saída. Você entender sobre como o meio te afeta, ou sobre manipulações mentais, por exemplo, com a psicologia, também te fortalece, tá? Então, se você é uma pessoa que se coloca em dúvida, o que é até um bom sinal, e você não sabe se você é realmente forte para suportar ambientes hostis à sua mentalidade, ao seu pensamento que você quer ter, né, as regras morais que você quer cultivar, os seus ideais. Se você acredita que você não é tão forte assim, é melhor você se afastar, esperar com que você fique um pouco mais forte, depois retome, né, aos embates, aos confrontos, ou a se expor a ambientes hostis, né? É claro que para tudo isso você tem que saber qual é essa moral que eu falei, né? Quais são os seus códigos, quais são os seus princípios que você quer cultivar, que você quer ter, né? Quais são as ideias que você quer cultivar, qual a sua conduta, o seu comportamento, que você quer cultivar, né? E isso você só obtém, né? Se você fizer um mapa mesmo dos ideais, né? Algumas pessoas chamam de ideais, outras pessoas dizem que você tem que ter uma vocação, que você tem que ter um propósito na tua vida, né? Alguns autores diferem aí nessas terminologias. Mas isso eu considero que todo ser humano, toda pessoa tem que ter na tua vida, tem que fazer alguma vez na vida esse tipo de reflexão, né? Quem elas gostariam de ser, né? Só sabendo para onde elas querem ir, né, é que elas realmente chegam a algum lugar, né? E conseguem ser fortes o suficiente para resistir ao ambiente. Tem um vídeo no meu canal que fala sobre isso, tá? Ele tá sob o título Filosofia, o abandono dos ideais. Ele é, na verdade, um artigo do filósofo Olavo de Carvalho, né, em que eu narrei, em que ele fala exatamente sobre isso, sobre a importância de você ter ideais na sua vida, para que você fortaleça o seu caráter, a sua personalidade, a sua mente, tá? Então, o vídeo todo, a ideia, né, desse vídeo de hoje é que a gente possa refletir, né, o que um episódio triste como a morte do Taylor Hawkins pode nos ensinar, né? É um episódio triste, mas todo episódio, seja bom ou ruim, pode ensinar para a sociedade algo, né? Então, como então as crenças, isso que eu quero que fique, né, nesse vídeo, como as nossas crenças podem determinar a nossa vida, como a gente enxerga as coisas, os nossos relacionamentos, né? E até mesmo a precocidade da nossa morte, né? Ou não. O ambiente do rock, se a gente não tomar cuidado, ele pode favorecer essas crenças, a esses pensamentos disfuncionais, ruins. Volto a afirmar, eu sou uma pessoa que gosta de rock, né? Eu sou roqueiro, não é papo, né? Você pode perguntar que rock você ouvia, né? Porque também tinha muito preconceito nesse meio, né? Você ouvia banda de pop rock, Jota Quest, Legião Urbana, coisa do tipo, que eu também gosto, né? Mas não, era roqueiro mesmo de ouvir Metallica, Nirvana, Ramones, AC/DC, Guns N' Roses, etc. Eu entendo bem a importância do Taylor Hawkins para a música, ele é um dos bateristas mais influentes, mais importantes da história do rock, né? Por que não colocar dessa maneira, né? Entendo a importância dele pro Foo Fighters, eu sou entendido de rock, né? Entendo a importância dele pro Foo Fighters, pros fãs, porque ele era praticamente a segunda liderança do Foo Fighters, né, da banda. Parece que teve um episódio em que o David Grohl não pôde
cantar, porque ele sofreu algum acidente, então ele meio que assumiu os vocais, o Taylor. Ele era bastante popular no meio do rock. Tem bandas que a gente, por exemplo, só presta atenção no vocalista e não sabe mais ou menos o nome dos outros companheiros, mas não, ele todo mundo entendia a importância dele, do Taylor. Era quase que, por exemplo, tem umas bandas que todos os membros são icônicos, né? Tem os seus próprios fãs, igual os Beatles. Tem gente que era mais fã do Paul, outros mais do John, outro mais do Ringo, outro mais do George. Praticamente as outras bandas não é assim, né? Eu consigo só lembrar, por exemplo, do Red Hot Chili Peppers, né? Em que tem gente que não é tão fã assim do Anthony, mas é muito fã do Flea, muito fã do John Frusciante. E o Taylor era isso, né? Ele conseguiu, mesmo sendo um baterista, que às vezes não é o membro que as pessoas mais se importam, né? Tirando algumas raras exceções, por exemplo, a gente tem o, o baterista do The Who, né? No passado a gente teve, aliás, né? A gente tem o Travis Barker do Blink-182. Então ele era essa figura aí tão popular quanto o Dave, né? Então é realmente uma grande perda, né? E, e é isso. Então, assim, como eu falei, eu sou um grande fã de rock e eu consigo perceber agora com a minha maturidade, com o meu estudo da filosofia, que a gente não pode ser essa pessoa medíocre, como eu tinha colocado no outro exemplo, né? Que a gente pode estar no meio do rock, pode continuar ouvindo as músicas, mas a gente tem que refletir tudo que a gente ouve. A gente pode até curtir mesmo uma música que a gente não está concordando com a letra, tá? É, enfim, né? A chave é isso, a chave é a gente estar sempre consciente de tudo que a gente está consumindo, que a gente está lendo, que a gente está ouvindo de música. E você precisa de uma. Porque a arte, ela entra mesmo na nossa cabeça sem a gente perceber e vai mudando a gente por dentro sem a gente perceber, tá? Então a gente tem que estar com uma mentalidade muito, mas muito forte mesmo, para não ser pego aí por filosofias destrutivas que vão se implantando na nossa cabeça. Como eu falei, alguns teóricos, né, podem dizer que para você se afastar completamente disso, eu sou partidário da teoria de você se fortalecer e não ser influenciado pelo meio, tá? Ouve as músicas não concordando e vai refletindo sempre, sempre tá atento com suas próprias condutas e seus pensamentos, tá bom? Então é isso, eu percebi que eu talvez esteja ficando um pouco prolixo demais, voltando no tema demais, então tá na hora de encerrar por aqui, né, pessoal? Então até a próxima, um abraço e obrigado por assistir.